Goiás nos últimos jogos do Campeonato Goiano, em especial esta consecutiva dentro de casa, né, contra dentro de casa não, contra os adversários um pouco mais fracos, né? Morrinhos, Jataiense e agora Goianésia, e um terceiro jogo em casa que vai ser no final de semana contra o Iporá. Isso a gente ainda não pode comentar porque ainda não aconteceu, mas é surpreendente a evolução ofensiva do Goiás, que coincidentemente ou não aconteceu contra os adversários mais fracos. Sim, isso não pode deixar de ser dito, mas não é só isso. Eu não estou comentando e avaliando esse ataque do Goiás ou o desempenho geral da equipe somente por resultado, porque quando estava vencendo lá no comecinho do Goianão, eu e todos os outros torcedores também do Goiás, obviamente contestavam as atuações do Getúlio, do Alan, do Everton na lateral direita, do Ian Souto ali na zaga, que cometia um outro deslize, e hoje não, é um Goiás mais maduro. Você vê que todos os setores do campo, eles se conectam, eles se conversam, né? O meio de campo é muito próximo da defesa, com o Wellington fazendo o cão de guarda muito bem, e do ataque, com o Juninho, quando consegue encaixar uma boa jogada individual pelo meio de campo, é sempre um elemento diferencial de surpresa do campo de ataque do adversário. As tabelas entre os atacantes, a aproximação, o meia entende o que o ponta quer, o ponta sabe a movimentação do centroavante, do outro extremo, do lado esquerdo, do lado direito, enfim, essas inversões de jogadas. O Goiás que sai jogando com a bola nos pés. Entendo que é campeonato goiano, mas, por exemplo, se fosse um técnico que não tivesse essa característica, se fosse um técnico que fizesse de qualquer jeito, né, vamos colocar assim, porque o Goiás, convenhamos, tendo um elenco mais caro, ele venceria com naturalidade os seus adversários mais fracos. E não estou comentando só sobre a vitória, e sim sobre a organização, o desempenho do time nessas partidas recentes. E o Zé Ricardo que conseguiu dar liga com seus atacantes, algo que parecia ser quase impossível. Paulo Baia jogando bem demais, o Alano também, nessa jogada pelo meio de campo. O Zé Ricardo foi muito sábio ao explorar isso do Alano, ele às vezes invertendo posição com o Ivan Torres, com o Dieguinho também, quando faz essa função de 10, até com um dos pontas, né? Às vezes o Paulo Baia caindo para dentro, o Alano mais aberto, invertendo, né? Isso confunde a defesa adversária e deixa o Alano também em uma boa situação de jogadas de 1 contra 1. É o atacante ideal para o Goiás na Série B? Não, acho que o Goiás precisa de reforço. Mais um ponta direito, mais um centroavante, um zagueiro canhoto, um lateral direito e um segundo homem no meio de campo para ser uma alternativa ao Juninho, por exemplo. Tá? Eu contrataria mais 4 titulares até o começo da Série B. Mas aquilo que o Zé Ricardo pode fazer, e eu fiz esse comentário contra... eu acho que foi contra o Craque, eu acho que foi. Né? Um jogo esquisito do Goiás, fraco ainda no campo ofensivo, mas eu vinha comentando o seguinte: aquilo que o Zé Ricardo pode fazer, ele vinha fazendo. O time vinha entregando quase que o máximo que ele podia. Aquilo que o Alano habitualmente fazia, ele estava entregando. Aquilo que o Vinícius entregava nas outras temporadas, também vinha fazendo nesse ano. O que o Getúlio sabia jogar era basicamente aquilo. Em momento algum, eu questionei o Zé Ricardo. Falei assim, putz, esse time não está funcionando por causa do Zé Ricardo. Não, até gravei um vídeo com essa chamada, perguntando se o Zé Ricardo poderia ser demitido. Respondi no vídeo que não e que eu daria tempo de trabalho, porque o time estava organizado. E com o passar do tempo, o Goiás que começou a pré-temporada no dia 5 de janeiro, o time já vem com outra cara. Vamos esperar jogos mais difíceis, chegar na fase de mata-mata, aí sim dá pra gente entender a real força ou não do Goiás, né, para uma realidade de Série B do Campeonato Brasileiro, mas é até aqui um desempenho que chama bastante atenção. E o que eu quero citar no nosso vídeo de hoje? A quantidade de contratos curtos dentro desse elenco do Goiás. Como eu falei no começo do vídeo, pode parecer um pouco cedo, pode, mas acho que o Goiás erra ao assinar tantos contratos curtos. Sobre o Paulo Baia, o contrato dele com o Goiás, pelo menos das informações divulgadas inicialmente, vai só até dezembro desse ano. Ele pertence ao Primavera, isso mesmo, de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde tem contrato longo por lá. Provavelmente, isso não é uma informação, ainda não consegui confirmar, mas provavelmente o Goiás tem uma opção de compra ao final do seu contrato. Tá? Não consegui confirmar, mas isso deve sim ter em contrato. Mas é um contrato curto. O que eu buscaria fazer eu sendo diretor do Goiás? Uma cláusula que, dependendo do número de jogos ou até mesmo de gols marcados de determinado jogador, ele tem o seu contrato automaticamente
renovado. Como é no caso, por exemplo, do Juninho. Assinou o contrato também, só até o final do mês de dezembro. Acho um erro gigantesco do Goiás. É igual eu falei, não é oferecer qualquer jogador, para qualquer jogador, um contrato de 3 anos. Não é isso que eu estou sugerindo aqui no nosso vídeo, mas colocar um pouco mais de cláusulas. O Goiás hoje é um clube muito fechado, a gente não sabe de todos os detalhes contratuais, mas o que o Agnello pode fazer, essa informação do André Rodrigues, é contratar jogadores com no máximo um ano de contrato e até R$166 mil mensais. Passando disso, ele precisa de uma aprovação do conselho, tá? Então grande parte desses jogadores, e eu coloco aqui como os principais, que tem contrato só até o final deste ano: Juninho, Dieguinho, Ian Souto, que vem jogando muita bola, tem contrato também só até dezembro de 2024. O Sander renovou o seu contrato, mais uma vez, só por mais um ano de duração.